Capítulo 15. Rompimento. O plano original era matar todos eles, apagar as evidências e fazer Orpal sofrer um infeliz acidente. Enquanto Lit se acalmava, no entanto, ele percebeu que era um plano idiota cheio de buracos. Se 5 jovens desaparecerem repentinamente em um vilarejo sonolento como Lutia, isso causará uma comoção. Além disso, Orpal sabe que eles estavam aqui. Depois que ele descobre que eles não são encontrados, ele pode se aproximar demais da verdade para obter conforto. Eu não quero dar a ele nenhum tipo de influência sobre mim. Há também a possibilidade de que esses cabeças grossas tenham compartilhado seu plano com seus irmãos. Matar é a resposta errada aqui. Muitas coisas podem ficar fora de controle. Pior de tudo, se eu fizer Orpal desaparecer também, toda a família se preocupará e sofrerá por ele. Certamente não quero transformá-lo em um mártir. Eu quero que ele pague. Sofrer por toda a sua vida. Enquanto pensava profundamente, Lit liberava raios de luz da mão direita. Mantinha o feitiço ativo por alguns segundos e depois dava alguns momentos de alívio aos agressores antes de dispará-los novamente. Eles já haviam perdido o controle da bexiga e do intestino várias vezes. Quando não estavam se contorcendo de dor, choravam e imploravam piedade. Também não posso deixar esse lixo com facilidade. Lembre-se sempre de fazer uma pausa entre os choques. O curto intervalo sem dor enche a falsa esperança de que finalmente acabou, tornando o próximo golpe mais doloroso do que o anterior. Puni-los não é suficiente. Eu quero quebrá-los. Havia muitas variáveis. Lita estava cansado de correr círculos. Então ele decidiu recorrer a uma versão modificada de seu primeiro plano. De volta à Terra. Esses caras também eram lixo. Gostaria de saber como eles reagiram após a minha morte, quando as fotos vazaram por toda a internet com seus nomes marcados. Lee tinha um sorriso cruel ao pensar em sua vingança, dando uma trombada neles depois de tantos anos. Com o feitiço final, Lich fez os 5 perderem a consciência e começaram a organizar seus corpos com magia espiritual. Devo manter em segredo tanto a magia espiritual quanto a mágica de fusão. Por isso preciso criar um estágio a partir do qual eu possa terminar como vencedor com apenas a magia normal. Um cerco é demais para uma criança de 5 anos. Eu os expulsarei. Ele colocou a vara de madeira na mão de seu dono, certificando-se de que estava manchada de sangue. Lita estava organizando os detalhes finais, quando ouviu alguém chamando seu nome de longe. Merda. Demorei muito tempo pensando. Minha família deve ter mandado alguém me procurar. Isso estraga uma boa parte do meu plano. Caramba. Devo tocá-lo de ouvido e espero que eles não tenham enviado Orpal, ou vai ficar feio. Lito olhou através de uma janela, vendo Elina se aproximando da casa de Celia com passos longos e rápidos. Bom, mãe. Renan e o pai teriam sido melhores, mas eu posso trabalhar com isso. Quando ela chegou perto o suficiente, Lee respondeu a sua chamada com um gemido, lentamente abrindo a porta enquanto implorava por ajuda. Elina começou a correr com toda a força e, uma vez dentro, o que viu foi arrepiante. Havia sangue por toda parte, dentes no chão e Lita era quase irreconhecível. Ele estava perdendo sangue de vários ferimentos. Seu rosto estava inchado a tal ponto que seus olhos mal eram visíveis em meio a todo o preto e azul. Lita estava segurando seu braço esquerdo como se estivesse machucado, e só de falar ele pôde fazê-la notar suas gengivas sangrando e dentes perdidos. Mãe, graças aos deuses, é você. A voz de Lit foi distorcida pelos ferimentos em um cisco. Eu estava com tanto medo que eles se levantassem antes que eu pudesse pedir ajuda. Eles tentaram me matar, mãe, e eu não tenho forças para lutar mais. Elina rapidamente o abraçou, sentindo-o gritar e tremendo de dor causada por um toque tão gentil. Meu bebê, meu pobre bebê. Quem fez isso com você? Os dois começaram a chorar ao mesmo tempo. Elina porque ela estava morrendo de medo. Lit porque enquanto estava no abraço de sua mãe, ele finalmente pôde permitir-se desabafar toda a sua raiva e medos. Orpal. É tudo culpa de Orpal. Estes são todos seus amigos. Eles até me disseram seu plano quando acharam que eu estava prestes a morrer. Elina ficou chocada com essas palavras, recusando-se a acreditar em uma coisa tão terrível. Mas esses 5 realmente eram os amigos mais próximos de Orpal. Um deles, Rizel, estava segurando a vara de madeira do avô, e estava manchada de sangue. Elina olhou para a cabeça de Lit, localizando facilmente os machucados e cortes em forma de bastão. Porque eles atacariam você de outra maneira. E como eles poderiam saber que hoje Celia estava fora da cidade? Elina pensou em voz alta. Entre os soluços e choros, Lit estava sorrindo interiormente. Alimentar seus fatos era o último recurso. Teria um impacto muito mais profundo se ela juntasse as peças sozinha. Você não pode se curar, nem um pouquinho? A voz de Elina estava cheia de preocupação.
A condição do filho parecia terrível. Lita estava esperando essa pergunta. Agora que tive tempo de me recuperar, pude. Mas não vou. Por quê? Essa resposta não fez sentido para ela. Elina começou a se preocupar com seus ferimentos afetando sua mente. Porque quando você e pai decidirem o que fazer com Orpal, eu quero que você dê uma boa olhada no que ele fez comigo. Lee gritou, tossindo um bocado de sangue de uma ferida que ele havia reaberto de propósito. Orpal sempre me odiou. Sempre. Não importa se eu ajudo a todos com suas tarefas ou com sua saúde. Ele não se importa com quanto comida eu trago para a mesa ou com dinheiro em nossa casa. Nada é suficiente para ele. Lit continuou gritando e soluçando. Eu sou um filho tão horrível, um irmão tão terrível que merece isso. Lit abraçou com toda a sua força, berrando os olhos. Elina ficou sem palavras, mas apenas por um momento. Ela segurou o filho com força, levantando-o do chão e carregando-o de volta para casa. Então ela trouxe toda a família para a casa de Celia para deixá-los testemunhar a cena com seus próprios olhos. O assunto era sério demais. Ela não conseguia esconder dos filhos. Quando Orpal viu Lit, ele ficou pálido como um fantasma. Elina se recusou a chamá-lo pelo nome e, se os olhares pudessem matar, ele tinha certeza de que ela o faria deixar os campos em primeiro lugar. O que diabos deu errado? Aqueles idiotas conheciam o plano. Eles só tinham que dar uma surra nele. Ensinar-lhe respeito e humildade. Mas o mais importante é forçá-lo a calar a boca de merda. Agora, meus pais estúpidos nunca me deixaram ouvir o fim disso. E quando viu todo o sangue no chão, com seus amigos ainda lá e fora, sentiu sua vida desmoronando. Assim que Lino deixou, Raz abraçou Lit antes de verificar suas condições. Depois disso, ele olhou ao redor da sala, reconhecendo facilmente os 5 culpados. Rena, chame os pais. Leve Tista com você. Não quero que ela ouça o que estou prestes a dizer. Raz estava ainda mais pálido que Orpal, apertando os punhos com tanta força que começaram a sangrar. Elina sussurrou para ele apenas 3 palavras depois de voltar com a Lit. Orpal fez isso. No começo, ele se recusara a acreditar que um de seus amados filhos pudesse fazer algo assim, mas a verdade parecia tão assustadoramente simples aos seus olhos. Ninguém fora da família sabia que Lee trabalhava para Celia. Ninguém mais poderia saber que, exatamente naquele dia e hora, Lit seria deixado sozinho na casa de Celia. Mas a verdade mais dolorosa e irrefutável era que ninguém, exceto Orpal, poderia ressentir-se tanto com a Lit. Ele mal conhecia alguém fora de sua família e seus amigos mais próximos. Lit sempre trabalhou tão duro para ajudar todos eles, especialmente Tista, que nunca teve tempo de fazer amigos ou inimigos. Raz sentiu esses pensamentos arrancando seu coração do peito, mas ele tinha que saber. Você fez isso? Raz olhou Orpal diretamente nos olhos. Um terrível silêncio caiu na sala, revelando a verdade que Raz estava tentando tanto negar, procurando uma possível explicação alternativa. Mas não havia. Como? Como você pôde fazer isso com seu irmão? Lágrimas escorriam de seus olhos. Pai, eu juro, não é como você pensa. Eu posso explicar. A mente de Orpal tentava desesperadamente encontrar uma desculpa plausível. Existe algo para explicar? Raz rugiu de raiva. Esses não são seus amigos. Sim, mas você não estava dizendo a eles o que fazer. Você não estava planejando como, quando e onde emboscar Lit, fazendo com que ele fosse quase espancado até a morte. Em nome dos deuses, como você poderia explicar tudo isso? Porque esse não era o plano. Eles não me ouviram. Assim como você. Você nunca ouve o que eu digo. Você nunca me deixa do meu jeito. Sempre do lado de sanguessuga e da aleijada. Você nunca está do meu lado. Nunca. Eles se empolgaram. Essa é a sua explicação? Raz não sabia se ria ou chorava. Você quer dizer que emboscar e espancar seu irmão, meu filho, está perfeitamente bem, desde que o façam com moderação? Ele ergueu o punho, tentado fazer aprovar a Orpal seu próprio remédio, mas Elino deteve. Muito sangue já foi derramado hoje. Não faça isso. Você só se machucaria. Elina também estava chorando, mas seu rosto e tom estavam frios. Ela já havia se decidido. Raz estava quebrado demais para suportar mais. Ele precisava se sentar em uma cadeira, chorando. Você está certo, meu amor. Perdi a conta das vezes que tentei fazê-lo entender que respeito é algo que você deve dar antes de recebê-lo. Que éramos seus pais, não seus amigos. Devemos ajudar nossos filhos a entenderem seus erros, não os corrigir. Os deuses sabem se eu não tentei ensiná-lo que seus irmãos não eram seus servos, que a autoridade de um homem está nas responsabilidades que ele assume, não no quão forte ele é. Não fui um pai perfeito, mas fiz o melhor que pude. Não sei mais o que fazer com ele, Elina. Raz enxugou as próprias lágrimas,
procurando o apoio de sua esposa. Eu concordo. Mesmo agora ele não mostra nenhum remorso. Ele nunca amou seu irmão, roubando sua comida e chamando-o de nomes antes mesmo que Lit pudesse andar. Ele é claramente incapaz de entender a enormidade do que ele fez. Eu acredito que, se permitirmos que isso continue, ele fará de novo. Se não for para Lit, para Tista. E não vou permitir que ele cause mais danos à nossa família. Ela segurou a mão de Haas com força, procurando a força que precisava. Acho que deveríamos negá-lo. Tire seu nome e denúncia junto com seus cúmplices por tentativa de assassinato no conselho da vila. Obrigado, meu amor. Haas não tinha mais lágrimas para chorar. Sua determinação endureceu como sua voz. Acho que não tinha forças para dizer isso. Capítulo 16. Revelações. Depois dessas palavras, Orpal caiu de joelhos. Seu mundo estava desmoronando sob seus pés. Tudo o que sabia, tudo o que havia planejado e sonhado, desaparecera no espaço de uma única palavra: desonra. Isso significava que ele foi banido desonrosamente de sua própria família, deixando com nada que pudesse chamar de seu. Ele acabara de se tornar um órfão sem nome e sem um tostão. Quando os pais dos outros meninos chegaram, as coisas aumentaram rapidamente. Vendo seus meninos quebrados e inconscientes em uma casa estrangeira, fedendo as suas próprias fezes e urinas, eles exigiram uma explicação. Eles eram todos amigos de longa data, então era fácil para Haas fazê-los se acalmarem o suficiente para ter uma conversa civilizada. Você, Haas, ordenou que o sem-nome explique o que você fez. Apesar de ainda estar chocado, ele já estava com raiva o suficiente para voltar ao seu antigo eu. Se eu tiver que descer, trago todos eles comigo. Vamos compartilhar o mesmo destino, para não ficar sozinho. Recuso-me a ser o único a pagar por isso. Ele pensou. O Inominável confessou que sempre odiara o irmão e como planejara ensinar-lhe disciplina e respeito com a ajuda de seus amigos. Quando ele terminou, todos na sala ficaram horrorizados, recusando-se a acreditar nessas palavras. Eles sempre conheceram Orpal como um jovem bom e gentil. Lit, você pode nos contar o que aconteceu aqui exatamente? Lit agiu como se estivesse relutante em deixar o abraço de sua mãe e, após um momento dramático de pausa, deu um passo à frente. Ele se certificou de mancar e segurar o braço esquerdo, enquanto estremecia de dor a cada passo. Como todos sabem, minha família tem muitas despesas e minha irmã está doente. Então, como sou bastante talentosa em magia, Celia me paga para limpar a casa dela também. Dou dinheiro aos meus pais para ajudar eles com as despesas. Escolhi cuidadosamente as palavras para este discurso. Lit pensou. Se eles não sentem pena e compaixão por um espancado 5 anos depois dessa história triste, esses caras são psicopatas. Hoje a senhorita Celia está fora da cidade, então eu estava sozinho aqui quando seus filhos de repente invadiram e começaram a me bater. Ele estendeu os braços, virando-se para deixá-los ver o quão agredido estava. Tentei me defender, como meu pai me ensinou, mas eles eram grandes e fortes demais. Lit começou a soluçar novamente. Eu tive que usar a magia para me defender. Estava com tanto medo. Eu realmente pensei que ia morrer. Ele voltou entre os braços de Elina, chorando sem parar. Pobre garoto, disse Bromane, pai de Rizel, pegando a vara de madeira da mão de seu filho. Esse pedaço de lixo até ousou usar a única lembrança de seu avô. Elina, Haas, Lit, ofereço minhas mais sinceras desculpas. Eu falei como homem e como pai, ao criar uma cobra na grama. Está decidido, vou cumprir sem perguntas. Mas primeiro ponto. Bromane espirrou o rosto de Rizel com um balde de água suja para deixá-lo consciente. Ele precisava ouvir a verdade de seu próprio filho. Ele ainda não conseguia acreditar plenamente até em seus próprios olhos. PP. Pai, o que você está fazendo aqui? Rizel segurou o queixo latejando de dor, quando de repente se lembrou do que havia acontecido. Todos os olhos estavam nele, incluindo os de Lit. Os mesmos olhos frios, brilhando com energia azul que ele tinha antes de desencadear relâmpagos. Eu faço as perguntas, jovem. E se você não quer outra surra é o pior. É melhor dizer a verdade. O que em nome dos deuses vocês estavam fazendo aqui? Aterrorizado pelo pai e pelo atormentador, Rizel só podia dizer a verdade. Um após o outro, os 4 meninos restantes foram acordados e forçados a contar a história toda. Um deles tentou expor a tortura de Lit, mas seu pai o fez calar a boca com um forte tapa na cara. 5 contra uma criança e você tem a ousadia de culpá-lo por dar tudo de si. Nossas famílias são amigas de gerações. Suas ações nos desonraram a todos. Quando voltarmos para casa, mostrarei o que é a verdadeira tortura. Que idiota! Lit riu interiormente. A credibilidade deles é menor que zero. Eles podem dizer o que quiserem. Só aparecerá como a desculpa patética de um criminoso pego em flagrante. Haas,
O que você quer que façamos? Bromane perguntou. Eu vou deserdar Orpal e depois denunciar todos eles por tentativa de assassinato. Não vou pedir nada a você. Todos sabemos o quão difícil é ser mãe, especialmente em momentos como esse. Só queria que você ouvisse de mim, antes de eu ir ao chefe da aldeia. Não negarei meu filho. Ainda não, pelo menos. Bromane disse. Mas posso prometer que não farei nada para defendê-lo das consequências de suas ações. E quando ele voltar para casa, assegurarei que ele nunca mais terá a oportunidade de prejudicar sua família. Então, todos foram para Lutia, onde o chefe da aldeia ouviu as confissões dos 6 meninos antes de pronunciar a sentença. Depois de ouvir todos os fatos e testemunhos, por meio deste, condeno vocês 6 a 4 horas de pelourinho, onde serão depilados de todos os seus cabelos e açoitados 10 vezes por seus crimes. Depois disso, você passará 3 dias na cadeia para reconsiderar suas ações. Alguma objeção? Todos os presentes balançaram a cabeça. Eu tenho uma pergunta, disse Lit. Para mim ou para os prisioneiros, jovem? Para eles. Posso? Mas é claro. Pergunte a eles o que quiser. Lit assentiu e se moveu na frente de Rizel. Trion sabia? Claro que ele sabia. Orpal gritou. Ele está sempre ao meu lado, diferente de você, sanguessuga. Lit ignorou. Ele fez. Não. Rizel olhou para Orpal com os olhos cheios de nojo. Planejamos tudo quando estávamos sozinhos. Orpal disse que não confiava em Trion o suficiente. Esse Trion é um covarde e covarde temia que pudesse nos enganar. Obrigado. Lit então falou com o chefe da vila novamente. Você poderia, por favor, reduzir a sentença dele? A sinceridade dele ajuda toda a minha família. Limpa nossas dúvidas e o nome do meu irmão também. Mas é claro, se as vítimas pedem misericórdia, como eu poderia recusar? Rizel receberá apenas 5 chicotadas e, após o tempo de pelourinho, sua família estará livre para trazê-lo para casa. Está tudo bem para você? Lita assentiu e Bromane apertou a mão de Lita enquanto sua esposa chorava de alegria. Obrigado, Lit. Isso significa muito para minha pobre Lisa. Não vou esquecer sua gentileza. Tenho certeza de que você se tornará um grande homem, assim como seu pai. Lit ficou completamente satisfeito com esse resultado. Eu não sabia que renunciar um filho, especialmente o primogênito, era possível. Tudo correu ainda melhor do que eu imaginava. Os amigos de Orpal não podem esperar para passar um tempo sozinhos na prisão com ele. E quando sua sentença termina, ele ou alguém da vila o adota, algo em que acho difícil de acreditar, ou ele será deportado para o orfanato mais próximo. Eu esperava me livrar de Trion também, mas talvez seja melhor assim. Meus pais podem suportar perder 2 filhos ao mesmo tempo. E entre a felicidade deles e se vingar daquele idiota, eles chegam primeiro por um deslizamento de terra. Os dias seguintes foram realmente difíceis para Ras, Elina e Trion. O casal precisou de algum tempo antes de superar sua dor. Foi realmente difícil para eles aceitarem que o garoto gentil e inteligente que eles criaram por quase 12 anos se foi para sempre. Pior ainda, começaram a suspeitar que o Orpal que eles conheciam nunca existia realmente. Pensando em todas as coisas ruins que ele fez e disse ao longo dos anos, ele poderia muito bem enganá-las o tempo todo. Trion foi quem teve mais dificuldade. Ele havia perdido seu irmão favorito e a confiança de sua família ao mesmo tempo. Apesar de Rizel ter esclarecido seu nome, as suspeitas continuam. Como ele podia estar tão perto de Orpal e nunca perceber nada? Não posso culpá-los. No lugar deles, eu também pensaria em mim como um mentiroso ou um idiota completo. Trion não sabia se ria ou chorava. Lit, renitista, estavam tendo o melhor tempo de sua vida, mesmo que fizessem o possível para evitar que seus pais percebessem. Eles recebiam mais e melhor comida, roupas e não precisavam mais tolerar as palavrões e piadas mesquinhas de Orpal. Além disso, havia todos os presentes que 5 famílias enviaram como desculpa. Ambas as meninas pararam de considerar Orpal como um irmão desde o dia em que ele havia proposto se livrar de Tista, chamando-a de aleijada. Lita estava acima e além deles. Ele nunca o considerou seu irmão. Sua única preocupação era com os pais. Então ele tentou diminuir o peso deles tanto quanto podia. A magia de Lita agora era forte o suficiente para que ele pudesse lavrar e arar os campos com a magia da terra. Ele também podia caçar presas muito maiores, com o objetivo de veados, javalis e ursos, cuja pele poderia ser vendida por um centavo bonito. Estava chegando a hora do festival da primavera, e Lit queria algum dinheiro extra para comprar algo de bom para seus pais e irmãs. Trion ainda era um estranho para ele. O festival da primavera foi realizado no meio do ano, durante o equinócio, para celebrar o momento em que a luz finalmente superou a escuridão e o frio do inverno. Lit brincava alegremente pela floresta de Traun,
procurando a melhor oportunidade para matar um enorme javali. Droga! O pescoço e a pele são grossos demais para romper com meu atual nível de magia espiritual. Fogo e trovão podem facilmente derrubá-lo, mas isso significaria danificar a pele ou a carne. Eu preciso ser criativo. Os movimentos dos javalis eram fáceis de prever, pois sempre carregavam em linha reta. Usando a fusão de ar, o corpo de Lita era rápido o suficiente para evitar as investidas com facilidade, desde que ele conseguisse impedir que a fera se aproximasse demais. Quando um boi enlouqueceu, meu pai me disse que a melhor maneira de derrubá-lo é atacar as pernas, em vez da cabeça. Depois que você tira a mobilidade deles, animais como este são presas fáceis. Na próxima investida, Lit conjurou uma espessa camada de gelo antes de se esquivar. Quando o javali pisou nele, perdeu o equilíbrio, girando sobre si mesmo como um topo. O javali bateu contra o enorme carvalho com o qual Lito alinhara, seus ossos estalando com o impacto. Lit fechou o suficiente para não perder o próximo tiro, mas sempre mantendo uma distância segura. Uma presa encurralada é a mais perigosa. Sempre respeite a presa. Nunca a subestime. Ele só precisa de um golpe para matá-lo. Lit lembrou-se dos ensinamentos de Celia. Lit fez uma pistola de dedo, alinhando-a com o alvo antes de disparar uma flecha de gelo que penetrava no olho direito do javali, perfurando seu cérebro. A fera caiu no chão, mas Lee também disparou outra flecha no olho esquerdo, apenas para estar mais seguro. Ok, morto. Está morto. Agora, o problema é como diabos eu carrego para fora da floresta. Minha mágica espiritual pode não ser suficiente para transportar centenas de quilos de animais mortos até a casa de Celia. E mesmo se eu realmente conseguir fazê-lo, como posso explicar? Lita estava batendo nervosamente com o dedo em uma árvore próxima, tentando encontrar uma solução antes de ter que lutar para defender sua caça, quando o animal morto desapareceu de repente. O que diabos? Desde quando os javalis desaparecem no ar? Quem está aí? Ele prontamente ativou a visão de vida, examinando os arredores em busca de seu inimigo, mas os únicos seres vivos que ele encontrou foram pequenos pássaros e roedores. Ok, isso está ficando assustador, mas eu preciso recuperar meu javali. O javali apareceu de volta, bem perto de Elite, fazendo pular de susto. Por que você está mexendo comigo? Quem é você? Lee gritou enquanto verificava a melhor rota de fuga. E um inimigo invisível poderia facilmente me matar. Dane-se o javali, preciso sair daqui rápido. Ele pensou. Não há necessidade de escapar. Uma voz feminina gentil respondeu em sua mente. Eu não sou seu inimigo, meu anfitrião. Ok, se você quer me assustar, está fazendo um ótimo trabalho. O que você quer dizer com o anfitrião? Onde diabos você está? Lit continuou olhando ao redor. O inimigo de alguma forma era impossível de rastrear, mesmo por seus sentidos mágicos. Pare de olhar em volta, anfitrião. Estou aqui onde você me colocou. Em volta do seu pescoço. Lita agarrou instintivamente a bolsa e jogou-a fora. Ele finalmente percebeu que tanto a força vital como o fluxo de mana da pedra estavam maiores do que nunca. Lit sempre o mantinha em um ponto cego e, como era inútil, ele esqueceu de verificar com a visão da vida desde o dia da emboscada. Ok. Eu odeio enigmas. Diga-me quem ou o que você é, ou eu irei embora. Por mais que me doa perder uma caça assim, não vale a pena ter uma pedra misteriosa e assustadora falando na minha cabeça 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por favor, não. A voz ficou desesperada. Eu vou morrer sem meu anfitrião. Chega de enigmas. Lee gritou alto. Que porra é você? Nossas mentes estão ligadas. É mais fácil mostrar do que contar. De repente, a mente de Lita estava cheia de imagens e lembranças que não eram dele. Ele poderia ter pensado em ser teleportado para longe, se as imagens não estivessem cheias de buracos, permitindo ainda ver parte da floresta através deles. Sinto muito, mas meus poderes estão quase esgotados. É o melhor que posso fazer. Lit podia ver uma torre gigantesca, cuja abóbada era tão profunda para alcançar o fundo do oceano que é tão alta para tocar o céu. Ele podia perceber que toda a estrutura era um artefato mágico gigante, pulsando com mana. Em algum momento, o dono da torre morreu e, sem sua mana para nutrir seu núcleo, a torre começou a declinar. Séculos se passaram, enquanto a torre continuava procurando seu próximo anfitrião, usando ilusões para mandar embora aqueles que considerava pouco talentosos ou indignos. Com o tempo, a torre gastou todos os seus poderes e, para evitar a morte, foi forçada a um sacrifício extremo. Para prolongar sua existência, passou a consumir paredes, pisos, tudo dentro de si, até suas memórias. Mais séculos se passaram. Agora só restava o núcleo da torre, quase do tamanho de uma pedra. Não havia mais nada,
exceto seu senso de si. Preferindo a morte a se tornar uma ferramenta irracional, o núcleo da torre tentou uma aposta desesperada. Ele enviou um sinal de que qualquer ser com os mínimos poderes mágicos para sustentar sua vida poderia perceber. O relógio estava correndo. A cada segundo que passava, o núcleo da torre podia sentir sua vida desaparecer. Quando o atendimento da ligação resultou em rir, o núcleo da torre tentou se comunicar sem resultados. A mente animal era muito diferente do primeiro hospedeiro, tornando impossível a ligação da mente. A esperança estava perdida. O núcleo da torre só podia esperar pelo seu fim. Mas então o Salvador chegou, salvando o núcleo da torre da besta do animal, usando seu próprio sangue para se ligar ao núcleo da torre, pouco antes de cair em um sono profundo para se recuperar de seus ferimentos. As imagens desapareceram, deixando Lit sozinho com a bolsa e o javali morto. A mente de Lit estava sobrecarregada, incapaz de qualquer pensamento além de piadas estúpidas. Isso nos torna casados ou o quê? Capítulo 17. O valor real da pedra. Por que você diz isso? Bem, de volta ao meu mundo, estar ligado por toda a vida com alguém que você não teria intimidade era a definição da piada de casamento. Isso é engraçado. A voz riu. E também meio triste. Não importa as piadas. Deixe-me ver se entendi. Você já foi um artefato poderoso, cheio de tesouros e conhecimentos. Mas agora tudo o que você tinha e sabia estava perdido. E você ficou com o tamanho de uma joia de mármore. Estou perdendo alguma coisa? Ponto de interrogação. Não, todas as suas declarações estão corretas. Além disso, você não me escolheu por causa do meu talento ou virtude, mas simplesmente porque eu possuo, e cito os mínimos poderes mágicos para sustentar sua vida. Isso me torna nada mais do que um sistema de suporte à vida. Isso não é exato. Agora estou ligado a você até que sua morte nos separe. Isso soa cada vez mais como casamento. Lee resmungou. Eu não sou um parasita. Você pode me ver como um simbionte. Nós dois nos beneficiaremos do nosso relacionamento. Como? Você está dizendo que, se conseguir recuperar suas forças, também recuperará suas memórias e artefatos mágicos? Não. Elas estão perdidas para sempre. Eu sou como você. Quando você crescer, você pode cuspir de volta a comida que você comeu no passado para passar para outra pessoa. Não. O mesmo se aplica a mim. Então o que há para mim? O prazer da sua companhia. No momento, tudo o que posso oferecer é uma dimensão de bolso. De o quê? Um momento. Eu estou olhando suas memórias para facilitar a compreensão. Funciona como uma bolsa de Dungeons e Loting. Isso é interessante. Lit ponderou. Um espaço interdimensional onde eu posso guardar minhas coisas sem ser prejudicado pelo seu peso. Qual é o tamanho dessa dimensão de bolso? 10 metros cúbicos de tamanho. Pode armazenar qualquer coisa que chegue a esse volume, não importa o peso, desde que seja algo inanimado. Uma intuição cruel brilhou nos olhos de Lit. Ele também pode armazenar coisas como raios, bolas de fogo ou flechas. Se assim for, seria uma ferramenta inestimável para ataque e defesa. Não. A voz matou as esperanças de Lit. A dimensão do bolso está fora do espaço e do tempo, por isso rejeita a vida e a energia cinética. Sentindo a decepção de seu anfitrião, a voz acrescentou rapidamente. Isso também significa que tudo que você armazena não apodrece, esfria ou aquece. Um pisca-pisca assado seria mantido quente e saboroso, congelado no momento em que você terminasse de cozinhar. E isso mal se qualifica como revestimento de prata. Apesar de a conversa ter sido bastante longa, isso só acontecia dentro de suas mentes. Apenas um segundo se passou depois que Lita acessou as memórias de pedra. Tanto faz. Pelo menos você me salva da minha situação atual. Agora eu sei como trazer o javali de volta. Só preciso de uma desculpa decente para explicar como consegui. A pedra encolheu os ombros. Mantenha as coisas simples. Solte-o na beira da floresta e diga a Celia que você conseguiu empiná-lo naquele local antes de matá-lo. Deve ser mais fácil acreditar na verdade. Lita assentiu. Engenhoso e inteligente. O fato de que nossas mentes estão ligadas ainda me assusta. Mas graças a isso eu posso ver que você não tem malícia ou objetivos ocultos em minha direção. Se você é realmente o que você diz ser, eu vou mantê-lo. A verdadeira lealdade é uma mercadoria muito rara para rejeitá-la quando a encontrar. Portanto, até que eu esteja convencido de sua boa-fé, considere sem liberdade condicional. Lit colocou a bolsa de volta no pescoço e o javali na dimensão do bolso. A propósito, eu não posso continuar chamando você I Pedra. Você não tem um nome. Não. A voz parecia muito triste. Está perdido, como todo o resto. Não seja um idiota. Um nome é apenas um nome. Você pode me chamar de Derek, Lit, apresentador, CZ Delta, o que seja. Eu sempre serei o mesmo cara cínico, misantrópico,
Mentiroso e cruel que sempre fui. Você gostaria que eu o nomeasse? Sim, por favor. Lita estava pronto desde que ouviu a história do núcleo da torre. Você deveria ser um ótimo artefato. Então o nomeio o maior mestre de forja, ainda que fictício, mágico que eu sempre admirei quando criança. Soluço. Obrigado, Lit. Eu gosto de como isso soa. E eu realmente aprecio que você me nomeou como alguém que amava, em vez de me dar um nome de animal de estimação como Rapoluki. Lee teve a estranha sensação de que Soluz estava corando. Eles passaram o tempo todo no caminho de volta conversando. Lee estava realmente interessado em entender os limites de uso de seu novo conjunto de habilidades de parceiro. Depois de avaliar que Lee e Soluz poderiam ativar a dimensão do bolso, ele começou a escolher o local certo. Precisava estar perto o suficiente da beira da floresta e coberto o suficiente para tornar impossível localizar o javali a uma distância. Há inúmeras coisas que podem dar errado deixando um animal morto em paz, mesmo por alguns minutos. Um transeunte que afirma ser seu matador, um limpador que acredita ter tido uma refeição grátis. Faça sua escolha. Com a minha sorte, eu nunca confio nas probabilidades. Você não confia em ninguém. Soluz virou-se para um tom plano. Você pode apostar. Essa é a regra número 1 da vida. A regra número 2 é nenhuma boa ação fica impune. Lita então usou a magia da terra e do vento para atrapalhar o ambiente, imitando os sinais de luta deixados por sua luta anterior com o javali. Bah! Todo esse esforço e obtive um resultado tão desleixado. Se Celia der uma segunda olhada nessa cena, ela exporá minha mentira. Só espero que o prêmio atraia seus olhos o suficiente para não fazer nenhuma pergunta. Ele então gentilmente deixou cair a bolsa no chão. Assim que você receber meu sinal, tire o javali da dimensão do bolso. Volto em um instante. Sem esperar por uma resposta, Lit começou a correr a toda a velocidade em direção à casa de Celia. Uma vez fora do alcance do elo da mente, 10 metros 10,9 jardas, Lit pôde finalmente dar um suspiro de alívio. Droga! Deixá-la desse jeito foi uma merda. Ela certamente sabe os verdadeiros motivos pelos quais eu fiz isso. É difícil aceitar alguém na sua cabeça, lendo todos os seus pensamentos e memórias mais embaraçosos. Sem mencionar isso em D e ele todo artefato sensível geralmente era um saco cheio de problemas, tentando controlar o dono ou algo assim. Eu sei que é apenas ficção, mas ainda assim. E se eu apenas tropecei no anel solitário deste mundo, como nos livros de Vasily Bolkien? Lita encolheu os ombros, com o corpo coberto de suor frio. Aposto que, assim que voltarmos juntos, ela também terá acesso a esse monólogo interno. Foda-se a minha vida. Sem dor, sem ganho. Se ela é realmente o que ela diz, vale a pena arriscar. Pelo menos eu vou ter alguém que finalmente conhece o meu verdadeiro eu. Poucos minutos depois, Celia e Lita estavam se aproximando do ponto de queda, montando na carroça de 2 cavalos que ela costumava mover pelas mercadorias mais pesadas. É realmente tão grande exigir 2 cavalos? Ela perguntou com ceticismo. Acho que é preciso movê-lo uma vez carregado. O segundo é necessário arrastá-lo facilmente no carrinho. Uma vez que Lit e Celia saltaram, ele deu à sua luz o sinal. Celia destacou os cavalos, guiando-os pelo freio. Lit levou com ele as cordas grossas necessárias para fazer um arreio para o javali, facilitando para os cavalos arrastá-lo para fora da floresta e para dentro da carroça. Quando Celia viu a caça com seus próprios olhos, assobiou com aprovação. Bons deuses! Essa coisa deve ter cerca de 300 quilogramas. Você não estava se gabando como sempre. Eu nunca me gabo. Lit usou magia espiritual para recuperar furtivamente a bolsa, enquanto Celia estava absorta avaliando a fera. Por favor, todos os homens fazem. Celia estalou a língua. Você não é uma exceção. Com toda a sua magia e segredos, você quer que eu acredite que não gosta do seu ato curto, sombrio e sem dentes? Ela acrescentou rindo alto. Não é minha culpa que eu tenha rouquidão agora. Lit ficou chateado com a zombaria ininterrupta de sua nova voz. Você nunca vai me deixar ouvir o fim disso? Me desculpe, eu realmente sinto. É só que a sua atitude de durão é ainda mais hilária agora que você está ficando mudo. A primeira vez que ouviu chamá-la de Pelia, riu o suficiente para cair da cadeira, abraçando a barriga. A julgar pelo seu tamanho, estava muito perto de se tornar uma fera mágica. Poderíamos ter vendido por uma quantia muito maior. E meio triste, ela suspirou. Sim, e se fosse uma besta mágica, eu estaria muito mais morto agora. Lee repreendeu. Eles continuaram brigando até o javali estar a salvo e no carrinho. Somente quando eles voltaram para a casa dela e começaram a sangrar, Celia recuperou sua atitude nos negócios. A peça mais valiosa é a cabeça. Se pudermos encontrar um nobre disposto a enfiá-la, pendure-a na lareira e aceite o crédito pela matança.
Podemos vendê-la muito bem. A pele e a carne não são nada de especial. Você tem algum plano sobre eles? Lita assentiu. Toda essa carne me permitirá pular a caça por um tempo. Então prefiro mantê-la e amadurecê-la. Quanto à pele, ela deve fazer um bom tapete para o quarto dos meus pais. Sempre um garoto de família, hein? Celia bagunçou o cabelo dele. Desta vez não havia zombaria em sua voz. Estou tão orgulhoso de você ser tão atencioso com sua família que eu vou curtir de graça. Mas ainda recebo metade do preço da cabeça. Perfeito. Bom, nosso melhor tiro é com o próprio Conde Lark. Ele está carregado e muito orgulhoso de suas habilidades de caça. Preciso alcançar meus contatos em sua mansão para testar as águas. Dedos cruzados. Litz sofreu com a ideia de perder tanto dinheiro. Mas metade era melhor que nada. Ele não sabia como bronzear peles ou encher cabeças, e não tinha tempo nem instrumentos para fazê-lo. E mesmo se o fizesse, ele não tinha como vender a mercadoria fora de sua pequena vila. Depois que Lee deixou Celia, ele e Solus começaram a conversar novamente, fingindo ignorância sobre os sentimentos um do outro. Solus, acho que sua ajuda será inestimável para levar meu treinamento de artes marciais para o próximo nível. Capítulo 18. Coração para ouvir. Até aquele momento, o treinamento marcial de Lee tinha sido realmente desleixado. Apesar de todos os seus esforços, em um ano inteiro de prática, ele mal conseguiu recuperar o nível de habilidade de um quarto Kyo de Aikido, o equivalente a uma faixa laranja para o Karatê. Os únicos aspectos que ele conseguiu chegar ao terceiro Kyo, o equivalente a um cinturão verde para o Karatê, foram o trabalho de pés e as técnicas de queda. E isso porque a progressão inicial dependia completamente dele. Sem um parceiro de treino, alguém que pudesse observar seus movimentos e ajudá-lo a corrigir seus erros, havia tanto que ele poderia fazer. Ele podia fazer um manequim de barro se mexer ou se treinar. Não estava no ponto em que poderia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Fazer uma boneca de barro áspera e executar movimentos semelhantes aos humanos exigia muita concentração. Isso significava que ele só podia colocar os manequins em posição e depois praticar enquanto eles estavam novamente imóveis. O corpo de Lita era ainda mais desajeitado que o seu original na Terra. Para fazer um progresso real, ele precisava ser atingido, jogado ao redor, praticar todos os seus movimentos em um alvo em movimento. Mas Lit não podia pedir ajuda a ninguém. Como ele poderia explicar que queria praticar artes marciais alienígenas? Que ajuda alguém poderia dar a ele, nem mesmo conhecendo o básico do básico? Por isso, ele costumava praticar no meio da noite. E sua luz era a solução perfeita para o seu problema. Depois de fundir ainda mais suas mentes, eles descobriram novos usos para o núcleo da torre. Lee tinha apenas que plantá-la em uma boneca de barro para transformá-la em um quase golem. Finalmente conseguindo seu parceiro de treino, Solus tinha todos os sentidos humanos e muito mais, e com a permissão de Lit, ela poderia consumir sua mana para executar feitiços que ele conhecia em seu lugar. Sua natureza era de uma torre mágica. Ela deveria supervisionar inúmeros andares e dispositivos. Mesmo em seu estado enfraquecido, mover uma desculpa ruim de um golem de lama era mais fácil do que torta. Solus melhorou ainda mais a ideia de Lit, conseguindo amolecer o corpo do golem nos momentos certos, antes de bater ou ser atingido. Dessa forma, ela conseguiu pressionar o corpo de Lito o suficiente para treiná-lo e evitar possíveis ferimentos por acidente. Ela também teve acesso a todas as suas memórias, incluindo todos os ensinamentos de seus mestres. Solus foi capaz de usar essas memórias para corrigir os erros de Lit e ajudá-lo a melhorar aos trancos e barrancos. Graças ao revigoramento, Lit agora conseguiu ficar acordado por um mês inteiro antes de suas funções começarem a declinar, forçando-o a descansar. Então, graças a Solus, sempre que encontrava um gargalo, ele treinava artes marciais. Ele só precisava fazer uma pequena pausa quando o cansaço se tornava demais. A magia da luz consertaria seus músculos, fazendo-os se recuperar e ficar mais fortes em questão de minutos, dissipando o ácido lático acumulado ao mesmo tempo. Durante esses momentos, Lit e Solus conversavam de coração para coração. Então, o que você planeja fazer no futuro? Por que você faz tanto esforço em todo esse treinamento? Magia, artes marciais, caça. Por que você não para de vez em quando, apenas para cheirar as rosas? Perguntou Solus. Sempre que paro, começo a pensar no futuro. E isso me assusta até a morte. Já sei que a morte é uma armadilha, forçando-me a mudar um inferno por outro. Não quero viver toda a minha vida em uma pequena vila. Apenas a ideia é equivalente à pena de morte. Fazendo a mesma rotina todos os dias, em uma prisão sem bares, onde sou forçado a mentir todos os dias, esperando morrer e começar tudo de novo.
Não suporto esse pensamento. Meu plano é testar os limites desse corpo, ficar o mais forte possível, para que, assim que chegue a idade adulta, eu possa explorar esse mundo e ver se vale a pena viver. Se esse corpo ou este mundo atenderem às minhas expectativas, vou me esforçar a vida inteira para encontrar uma maneira de me impedir de passar para outro mundo após a minha morte. Eu não sei. Ainda sou tão ignorante quanto um bebê sobre mágica. Tudo o que sei é seu uso prático. Não tenho ideia se é possível criar artefatos mágicos. Mas se minha hipótese estiver certa, eu poderia me tornar um lixo. Melhor ainda, eu poderia encontrar uma maneira de ligar minha alma a este mundo, para que, em caso de morte, eu permanecesse aqui, possuindo o cadáver disponível mais próximo. Espero que, quando chegar o momento, também encontrarei uma maneira de reter o meu núcleo mágico e a memória muscular. E se o mundo e seu corpo falharem com você, nesse caso, eu não me importaria de começar minha jornada mais uma vez. Se eu tiver que viver uma vida de merda em um mundo de merda, é melhor partir cedo. Vou continuar andando até chegar aos 100 e nascer como um jovem mestre perfeitamente saudável de uma família rica e imunda. Uma escolhida ou o que for. É apenas uma questão de sorte. E sua família? Você vai abandoná-los assim? Lit ponderou seriamente sobre esse assunto. É claro que não. Fazê-los perder o filho, o irmão, sem motivo, sem nem mesmo dar um corpo para enterrar é muito cruel. Até para mim. Vou ficar por aqui até que minha família precise de mim antes de sair. Solus riu. Você não vê? As coisas não são todas em preto e branco como você as cria. Quando você acordava neste mundo, mal podia esperar para morrer. Para rolar novamente. Como você diz, então você escolheu ficar para a mágica. Agora você está disposto a continuar esta vida pelo bem de outra pessoa. Dê a si mesmo algum tempo. As pessoas más que você conheceu reforçaram seu preconceito com a vida. Mas as pessoas boas também estão mudando você lentamente. No começo, você não podia se importar menos com a vida de Tista. Agora é tudo em que pensa. Você odiava Helene e Haas antes mesmo de conhecê-los, por causa de seus problemas com as figuras dos pais. Eles não são seus pais de volta à Terra. Este planeta não é a Terra. Dê uma chance antes de fazer algo tão extremo. Como eu sei que você não está me dizendo tudo isso apenas para manter seu anfitrião. Calma. Leia minha mente. Depois de verificar 3 vezes, Lit não conseguiu encontrar nenhum objetivo oculto ou motivo egoísta. Droga. Toda essa coisa de ligação mental é tão irritante. Eu não posso sair dessa discussão com desconfiança ou dúvidas. É minha perda. Por enquanto, pelo menos. Você tem apenas um mês. A vida vai mudar você. Sempre muda. Solus riu de novo. Ou talvez isso vai mudar você. E você começará a se aquecer comigo. E então você terá que cuidar de mim por toda a sua vida. Marido. Lit sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Por favor, não me chame assim. Estou pronto para ir novamente. Então vá com calma comigo. Eu nunca me afobo. Solus respondeu, dando-nos nervos já abalados por Lit. Graças a todo esse exercício, Lit superaria rapidamente qualquer gargalo, e logo ele podia sentir as impurezas engarrafadas tentando encontrar a saída novamente. Lit tinha ponderado ser o caso de se livrar das impurezas da mesma maneira que ele fez para o resto de sua família. Mas depois de discutir isso com Solus, ele decidiu não fazê-lo. O tratamento de purificação que ele havia inventado para Tista era um método artificial, e mesmo que desse os mesmos benefícios em termos de aparência física e resistência a doenças, seu poder mágico e capacidade física nunca foram aprimorados. Lit não tinha ideia de por que as impurezas tinham que viajar para o núcleo de mana antes de serem expulsas, causando tanta dor excruciante. Mas valeu a pena o custo. Isso aconteceu durante uma de suas sessões de sparring. Assim que Lit percebeu o que estava acontecendo, ele rapidamente se despiu para não manchar suas roupas. Desta vez, ele não ofereceu resistência, descobrindo que não era tão doloroso. Afinal, Lit vomitou muito mais impurezas do que a última vez, deixando que saíssem de todos os poros e orifícios. O cheiro era tão ruim que ele estava prestes a desmaiar antes de conseguir destruí-los com magia negra. Ele estava completamente exausto. Desta vez nem mesmo o revigoramento poderia repor suas energias. Ele precisava dormir. Depois de um banho, fede tanto que posso ressuscitar os mortos. Solus ignorou a observação óbvia. É exatamente como você se lembrava. O que quer que aconteça com você, é como uma espada sendo temperada e purificada ao mesmo tempo. Tanto o seu corpo quanto o núcleo de mana sofreram mudanças qualitativas novamente. Acho que seu potencial disparou, promovendo você a partir dos meus requisitos mínimos. Você ainda precisa trabalhar duro para desenvolvê-lo. E assim, Lit continuou sua rotina até o dia do Festival da Primavera.